Eu sou o Lucas da KJ Garage e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os câmbios que equipam a linha Audi e Volkswagen, que todo mundo diz que trabalha seco e na verdade trabalham com dois fluidos. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre os DQ200, que são os câmbios que equipam a linha Audi e Volkswagen. E todo mundo sabe aí do problema que a gente teve aqui na verdade não só no Brasil, no mundo inteiro, sobre as quebras desse câmbio, né? Todo mundo condena o câmbio, fala mal pra caramba do câmbio, ele tem suas vantagens, tem suas qualidades. Realmente um câmbio que quebra bastante. Aqui no Brasil o pessoal não esperava por essa situação, demorou muito para conseguir consertar de forma com preço razoável, né? Então são carros que a galera condena, outra galera que já conhece o carro, sabe que não é um câmbio ruim, funciona muito bem, mas tem uma manutenção ainda um pouco salgada, tal, e um monte de gente que não sabe nem o que está acontecendo. Os mecânicos de teclado aí condenam, dizendo que o câmbio trabalha seco e esse é o defeito, que não tem nada a ver. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de quais são as peças e como elas funcionam. Aqui o câmbio é um DQ200, tá? Esse câmbio aqui equipou a linha Audi, Volks, Skoda, Seat no mundo inteiro aí. Na China tem muito desses câmbios aqui, na Ásia em geral, saíram em várias situações. Para quem não sabe, só uma curiosidade, esses câmbios equipam os Golf GTI lá fora, 2.0, Passat B8, Passat B7, a linha diesel da Volks lá, Cade, Jetta, um monte de carro lá fora utiliza o DQ200. O motivo disso é porque é um câmbio extremamente eficiente. Aqui eu já fiz outros vídeos falando sobre eficiência de câmbio e a diferença que traz, né? Por que é muito eficiente? É muito leve o conjunto, é bem pequeno. As peças em tese não eram para ser caras, mas como todo câmbio no mundo tem um valor elevado em peça de manutenção. O sistema é muito simples de funcionar, tá? Se você entender a lógica desse câmbio, é um câmbio muito pequeno, tá? Olha só o tamanho, em peso, tamanho, a relação de marcha, por ter 7 marchas, fica mais fácil de ajustar, de acertar isso daí para cada carro, né? Aqui a gente tem uma diferença perceptível grande quando você anda numa 3 1.4 e numa 3 1.8, que ambas são equipadas com DQ200. E elas têm notavelmente diferença de relação de marcha. A 3 1.8 é bem mais longa, inclusive o carro é bem mais confortável de andar por isso, né? Mas a 3 1.4 tem menos potência, então ela precisa ter, o Golf 1.4 precisa ter uma relação mais curta. Como alguns já sabem, ele é um câmbio manual automatizado. Por que a gente fala que ele é manual? Porque ele realmente tem engrenagens, né? E garfos para fazer os engates. Aqui a gente consegue... Deixa eu girar ele pra achar aqui. Tá vendo? Ele faz os engates e ele tem duas árvores, né? Dois eixos primários, digamos assim, que seria as marchas ímpares e as marchas pares. Faz ré, segunda, quarta e sexta num eixo, primeira, terceira, quinta e sétima no outro eixo. Os engates são feitos por aqui e basicamente esse é o câmbio. Aonde que a gente fala que o câmbio é seco? A embreagem, que é essa peça aqui, nos DQ200, usam duas embreagens, né, dupla embreagem. Ela é uma embreagem parruda, inclusive, cara também, por sinal. Aqui no Brasil ela ainda tem chegado com preço muito salgado. O pessoal tem recondicionado, não tive boa experiência com isso, ainda não indico, tá? Não conheci uma embreagem recondicionada que funciona, isso daqui na data atual, né, que você está assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus. Se for assistir esse vídeo daqui 5 anos, não me condene por isso. Essa embreagem, ela tá sempre acoplada e usa 2 discos, né, obviamente, por ser dupla. Tem uma membrana parruda, eixos de K1 e K2 trabalham uma por aqui e a outra na parte de trás aqui, vai ficar mais fácil de entender. Nesse disco aqui, ela é acoplada. Ela está sempre acoplada no volante de motor, o que faz essa embreagem aqui, ela trabalha um pouquinho diferente de uma embreagem comum, porém com a mesma ideia de material, né? Ela tem um composto de lona aí bem parecido, dura bastante. Essas embreagens costumam passar de 140, 150 mil quilômetros, desde que não haja um problema hidráulico antecessor no carro e o cara tenha andado com a embreagem patinando ou algo do tipo por falta de acoplamento.
Ou vamos pensar uma forma de a gente comparar o que o hidráulico faria, né, para atrapalhar. Imagina que você rode 30 ou 40 mil quilômetros com o pé em cima da embreagem, você tem um desgaste prematuro. É a mesma coisa que pode acontecer se a hidráulica tiver com defeito e você ficar por muito tempo andando assim, que é outro problema que dá nesses câmbios aqui. Essas embreagens são parrudas, são caras, porém duram bastante. Ela tem um detalhezinho de reset, então se você escutar por aí ou de algum mecânico falando que há necessidade de resetar, pode ser que ele esteja certo, tá? Eu mesmo já resetei várias aqui, porque é exatamente por esse motivo da hidráulica. O carro perde aí o ponto de onde ela deveria trabalhar e é como se a gente esticasse o cabo da embreagem de uma vez só. Passando da embreagem, a gente vem para a parte eletrônica desse câmbio, que, voltando a dizer, ele é um câmbio manual, automatizado, então tem sensores para a gente saber a posição que estão os garfos, sensor de velocidade de giro câmbio, onde sai o sinal para os atuadores, onde sai o sinal para a bomba de óleo, processador, conexão e mais alguns outros detalhes aqui dentro, a parte de processamento e tal. Muito simples, essas placas aqui costumam queimar normalmente porque o carro teve, eu vou chegar nesse ponto aí, porque o carro teve um problema de hidráulica, tá? Que tem a ver eu queimar uma placa eletrônica por problema de hidráulico? Essa aqui é a meca, a famosa mecatrônica completa, tá? Essa mesma placa tá aqui. Essa placa ela tá semi-desmontada, eu não quis desmontar ela inteira agora, mas é o seguinte, aqui dentro a gente tem, aqui é um corpo fundido, né? Vão 4 pistões, desculpa. Eles fazem o funcionamento da embreagem na parte de engate de marcha, como se fosse a alavanca de marcha do carro. E aqui a gente tem a seguinte situação, dentro desse sistema aqui, a gente tem uma bomba mecânica e uma bomba elétrica que gira a bomba mecânica. O que acontece é que o que faz o acoplamento disso daqui, o que faz a bomba elétrica funcionar são esses pinos, por exemplo. E aqui dentro tem um monte de componentes eletrônicos que fazem o controle de velocidade dessa bomba, o controle de distribuir de energia, quantidade de energia. E quando você tem um problema hidráulico, a parte elétrica nunca desliga, consome muita energia. Então você imagina que toda vez que você abre a porta do seu carro, antes de você dar partida, a bomba elétrica já está gerando para conseguir gerar pressão suficiente ou manter na pressão necessária para quando você dá a partida, engatar o carro e sair andando. Se você tem um problema de vazamento hidráulico, quando você dá a partida no carro e já engata, ele ainda está tentando gerar a pressão que você precisa e tá o tempo inteiro, mesmo que você desliga o carro, a pressão já, obviamente, já diminui. Quando você tenta dar partida no carro, ela já está trabalhando, ela não para nunca de trabalhar. Você está rodando com o carro durante o dia e a bomba elétrica está lá sem parar, no momento nenhum ela descansa. Você acaba forçando essa placa aqui e queimando. Isso não é lenda, tá? Isso realmente acontece. Eu já peguei várias placas dessas aqui que elas simplesmente pegaram fogo, entraram em curto. De tanto aquecer, o carro chegou a parar ele queimou partes que depois você desligou o carro, não conseguia mais ligar, o cara tava andando na rua, de repente o carro morreu e não quis mais dar partida, então pode acreditar que a parte eletrônica morre, tá? Aqui a parte que cuida do corpo hidráulico, aqui vão solenoides dos dois lados, algumas juntas, essa é a parte de baixo, e aqui a gente tem acontece bastante, onde vai o acumulador. A maioria das vezes você tem uma microfissura, uma fissura menor do que essa, né? Eu peguei uma situação extrema aqui em que cuspiu tudo, quebrou 100%. Aqui a gente vou explicar, vai ter um acumulador de óleo e nessa parte aqui, obviamente o carro não engatou mais nenhuma marcha, mas quando você tem uma microfissura, o carro ele engata, dá tranco, ele engata, tenta sair, patina a embreagem, porque ele não está conseguindo gerar a pressão suficiente para o conjunto inteiro trabalhar como deveria. E aí, volto a dizer, você tem um desgaste prematuro de embreagem se tiver um vazamento de fluido, você tem uma bomba de óleo trabalhando o tempo inteiro, você pode ter um problema de bomba de óleo, você pode ter uma placa queimada porque exatamente tem uma microfissura aqui, isso aqui tem que ser analisado com bastante calma, porque às vezes não parece que está vazando e está vazando, tem algumas válvulas de retenção que também dão problema aqui e tal. Como qualquer câmbio dá problema, tá? Não tá assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui e já quer parar, não saia daqui condenando ainda isso daqui, porque isso pode dar pau em qualquer câmbio, desde um câmbio automático antigo que você fala aí, que você conhece que nunca quebrou, pode ser que não tenha quebrado com você, mas o sistema é muito parecido em todos eles, então pode ser que você tenha uma quebra disso daqui.
e um acumulador de óleo, né? Esse daqui é um acumulador de pressão, desculpa. Isso daqui funciona da seguinte forma: tem uma vedação, esse daqui já deu problema, não tá vedando. Ele tem uma pressão, uma mola absurdamente forte e um gás aqui dentro, que conforme gera pressão, ele recolhe, né? A pressão fica no sistema inteiro. Ela é parafusada aqui, ó. E aí você tem, conforme o sistema gera pressão, ele retém, conforme vai caindo a pressão, ele vai apertando para que o sistema sempre mantenha. É como se fosse uma bomba, a ideia de uma bomba, né? E aí você está sempre comprimindo para a pressão ficar estabilizada. Isso daqui você poupa a bomba mecânica, a bomba elétrica, né, o motor elétrico, e manter o sistema inteiro pressurizado, para toda vez que você desligar e ligar o carro não ficar dando tentando lá, trabalhando para gerar pressão. Então ele tenta manter essa pressão para você por um tempo, né? Lógico, se o carro ficar vários dias desligado, é normal baixar a pressão e ele recolher, mas quando você abre a porta num carro desse daí, ela já liga e volta a gerar pressão novamente, tá? Então chegamos ao ponto, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você quer saber, e aí, trabalha a seco ou não? Não trabalha seco, trabalha molhado, digamos assim, né? Vamos lá, esse câmbio aqui ele usa um óleo de engrenagem normal, como qualquer câmbio de engrenagem, né? Que possui engrenagens. E ele possui um fluido hidráulico, é um fluido que vem aqui, que inclusive não é barato, é um fluido caro. Vão 900 ml aqui dentro, cerca de 900 ml, 850 se não me engano. Aqui dentro pode até trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele não é tão chato com o nível. Mas tem que ter esse fluido hidráulico aqui para gerar a pressão no sistema. E você precisa ter a lubrificação das engrenagens, é totalmente à parte. Existe uma junta aqui que separa esses dois, acontece de estourar alguma coisa aí com o tempo e misturar, e aí o carro acaba parando por esse motivo, mas a parte do câmbio utilizam dois óleos e não um só, ou nenhum, como um monte de gente fala. E a embreagem trabalha realmente a seco como qualquer carro manual, tá? Todos os carros manuais aqui no nosso mercado hoje tem essa característica de trabalhar com uma embreagem de lona normal, né? Lona, disco e platô e funcionar normal. Então o defeito não está aqui, não é porque ele é a seco ou não, isso daí não tem nada a ver. Diferente do ZQ 250, que a gente vai deixar para um outro vídeo, um outro dia, que as embreagens são um pacote, lembra bastante um sistema de moto, são composites com metal aí e trabalham compartilhando até mesmo fluido aqui dentro de um copo, a gente vai chegar lá. Mas essa daí realmente trabalha no óleo, com um sistema totalmente diferente desse daqui, mas o câmbio não é a seco e não é esse o motivo dele quebrar ou não. Você tem um Golf, uma Audi 1.4, 1.8, utiliza desse câmbio DQ200, está com problema nesse câmbio, está precisando de ajuda, quer fazer um tipo de reparo, manutenção, não dá muito para adivinhar aí se vai durar ou não. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e quer me ligar para perguntar se eu consigo te dizer se vai ou não durar, é difícil te dar essa posição, mas eu faço o reparo. Tá em dúvida, tá precisando de ajuda? A gente faz o reparo desse câmbio, entre em contato com a gente. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.